Todo o processo de conquista, todo o processo de crescimento tem os seus desafios. Nós acreditamos que todos nós, sem exceção, em algum momento iremos enfrentar os nossos gigantes. Preste bastante atenção. Se existe algo que precisa ser levado a sério por um homem e uma mulher de Deus, é a sua vida de oração. Sem dúvida alguma, um dos maiores presentes que o Senhor nos deu foi a capacidade de orar. Existirão momentos em que, diante das circunstâncias, nós não vamos ter muito o que fazer, mas nós sabemos que nós sempre poderemos orar. Eu penso que a oração, ela não é condicionada a um momento de necessidade. Eu preciso orar o tempo todo, em todas as ocasiões. E é o que a palavra do Senhor diz. No livro de 1 Pedro, diz que nós precisamos vigiar e nos mantermos muito alertas, porque o diabo, ele anda por aí bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Nós podemos parar. O mundo espiritual, ele nunca para. O tempo todo ele está em movimento. O salmista diz, se não me falha a memória, capítulo 11 ou 12, que os maus atiram as suas flechas das sombras. Em outras palavras, de um lugar que você não vê e um lugar que você não espera. O tempo todo nós somos afrontados, o tempo todo nós somos atacados, e Deus, pela sua infinita misericórdia, nos guarda, nos livra, nos conserva, nos protege. E eu entendo que uma grande maioria dos livramentos do Senhor, nós nem sequer ficamos sabendo. Muitas coisas chegam até nós porque nós acompanhamos a história. Mas eu tenho dentro de mim, muito claro, que o Senhor nos poupa de tanta coisa, mas tantas coisas, que o Senhor nos ama, eu não tenho dúvida, que o Senhor luta por nós, eu não tenho dúvida, mas isso não exclui o fato que eu preciso de uma vida de oração constante. A minha família está aqui como testemunha, todos. Não tem uma única vez que eu não saia de casa e eu não faça uma oração dentro do carro, seja com ele parado ou ele em movimento, eu oro. Porque quando eu coloco os meus pés para fora, eu estou em um terreno hostil. O mundo espiritual, ele está a toda. Ciladas são preparadas, arquitetadas, armadilhas. Para quem acompanhou as imagens, ontem nós realizamos um grande trabalho na igreja da Galeazzi. Mas toda a organização começou muitos dias antes. Na terça-feira,
eu estive na igreja da Galhaze por volta das 19 horas, perto das 20 horas. Quando eu cheguei, eu não sabia como estaria à frente da igreja, se teriam vagas para eu parar ou não. Na esquina de cima, eu vi que estava livre. E aí eu pensei, vou aproveitar. Faixa branca, ninguém parado, dei seta e entrei. Eu parei do lado direito da avenida. Para quem já foi na igreja da Mirassolândia, ela fica no fim de uma descida bem aguda. Eu estacionei do lado de uma árvore. A calçada em que essa árvore estava era uma calçada muito estreita. Muito estreita. Eu entrei na igreja, eu participei do trabalho que aconteceu lá. Depois eu, junto com os pastores da igreja, ungimos e oramos, consagrando a igreja, preparando para o trabalho de quinta. Cerca de 3 ou 4 obreiros se aproximam de mim, pedindo para que eu fosse lá fora, porque tinha acontecido alguma coisa com o meu carro. Eu, muito tranquilo, saí. Quando eu fui ver, uma caminhonete, não muito antiga, mas não é uma caminhonete das novas, tinha acabado de se acidentar, de bater na árvore do meu lado, em cima da calçada. A caminhonete estava carregando uma geladeira muito grande. Eu vi que o rapaz, ele estava relativamente zonzo, ele estava até sentado. Para quem já sofreu algum tipo de acidente ou presenciou algo assim no trânsito, é um momento muito tenso, o coração acelera. Quem participa perde um pouquinho o chão. E eu me aproximei perguntando se ele estava bem. E perguntei o que aconteceu. Ele disse que ele pegou o carro estava normal, não tinha nada. Quando ele começou a descer e o carro embalou, ele perdeu o freio. O freio não funcionava. Ele falou que ele tentou de todas as formas e o freio não funcionava. Ele entrou em desespero porque foi tudo muito rápido. Do momento que ele precisou frear, um pouco à frente de onde eu estava parado existia um cruzamento. Se ele passasse reto, os carros do cruzamento iriam acertar ele, ou ele iria acertar os carros. Alguns pensariam, mas por que ele não foi reduzindo marcha, puxando o freio de mão? Ele estava muito embalado, não dava tempo, foi algo muito rápido. Como se fosse daqui até onde vocês estão aqui na primeira fileira. O meu carro era o único carro parado ali. Ele fala que na hora, ele pensou em jogar, mas na cabeça dele veio, não, o prejuízo vai ser maior. De alguma forma, aquele carro, em poucos metros, numa alta velocidade, o rapaz virou o volante, subiu na calçada do meu lado, estava do lado. A frente do carro abraçou a árvore, não foi aquela pancadinha em que só amassa. Literalmente a árvore estava aqui, e a frente do carro abraçou. O motor já era, arrebentou, foi horrível. Eu fui olhar meu carro, não tinha nada.
nada, não chegou nem perto, ou melhor, chegou muito perto, mas de certa forma, o Senhor guardou, porque depois me chamaram para tirar o carro, aí eu entendi, porque o cara parou tão perto, eram 5 palmos, ou 1,5 palmo mais ou menos, 5 dedos assim abertos, de distância, que se o meu carro não fosse tirado, não ia conseguir rebocar, tirar o carro dele. Foi para isso que eu fui chamado, não para ser avisado de um caos, de uma perda, porque pela velocidade que o homem bateu, o valor seria muito alto. Era um senhor simples, possivelmente ele não teria condições de arcar com as despesas daquele conserto. Só para vocês terem noção, o rapaz estava tão desesperado que o carro não era nem dele, ele não tinha carro, ele pegou um carro emprestado. Quando você for levar ou buscar o seu filho na escola, ore. Quando você sair para trabalhar e voltar do trabalho, ore. Quando alguém da tua família estiver saindo, ore. Quando alguém estiver voltando, ore. Nós mesmos estamos sujeitos a ataques por conta de declarações que pessoas já fizeram, lançaram, praguejamento, orações contrárias. Nós mesmos, em momentos de precipitação, podemos ter dado algumas legalidades, abertura. E se nós não estivermos muito atentos, muito focados, coisas terríveis podem nos atingir. Mas uma vida de oração vale tão a pena, assim. Eu confesso que quando eu vi a cena, eu tive que me controlar. Sabe qual foi a minha reação inicial? Eu quis rir. Eu quis rir com muita sinceridade. Eu quis dar risada, porque eu entendi o que tinha acontecido. Mas eu me segurei, porque eu vi que o rapaz estava muito chateado. Mas eu saí de lá assim: Senhor, como eu te agradeço. Como eu te agradeço por cada livramento que eu nem sequer ficou sabendo. Esse o Senhor me permitiu ver. Mas como eu te agradeço pelas vezes que o Senhor guardou a minha família de algo pior. Como eu te agradeço nas vezes que o Senhor guardou o nosso povo de algo pior. Como eu te agradeço porque determinadas crises não nos atingiram. Como eu te agradeço porque determinado caos estava prestes a acontecer e de repente naquele dia algo nos tirou da rota. Nós fizemos um caminho diferente, atrasamos um pouco, alguém nos segurou, mas na verdade era o próprio Deus colocando a mão, nos impedindo de viver experiências trágicas, marcantes de uma forma negativa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O mundo espiritual, ele não para. Constantemente ele está em movimento. Mas eu acredito quando a palavra do Senhor diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela nos guarda, ela nos livra, ela nos protege, mesmo quando algo acontece conosco. Muitas vezes eu entendo que o Senhor permite algo muito menor em comparação àquilo que de fato o diabo estava preparando, o que poderia acontecer. Quantas não foram as vezes que o Senhor não nos livrou de perdermos a nossa própria vida? Quantas não foram as vezes em que o Senhor nos guardou a nossa empresa, guardou o seu filho, guardou a sua filha, por conta das orações, por conta do seu posicionamento de fé, por conta daquele clamor que muitas vezes pareceu não produzir um efeito, mas na verdade atingiu o alvo. Foi você que não ficou sabendo. As orações que são lançadas aos céus, quando nós declaramos, elas não voltam para nós vazias. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, repreendendo todas as ciladas, armadilhas, todo levante maligno contra
contra a tua vida, contra aqueles a quem você ama, contra a tua empresa, toda armadilha, toda oposição, eu dou uma ordem, espíritos malignos, na vida dessa pessoa você não toca. Se você está planejando algo contra a vida dela, se você está planejando algo contra o casamento dela, se você está planejando algo contra os filhos dela, eu desautorizo você agora. O mal não vai vencer, não adianta. Ciladas caiam por terra, ciladas caiam por terra, ciladas caiam por terra. Toda armadilha que foi preparada, esperando o momento certo de pegar essas pessoas, ela não vai prevalecer. Toda ferramenta preparada contra este povo não prosperará. Toda cilada preparada contra esta família não prosperará. Toda cilada preparada contra o financeiro deste povo não prosperará. Todo levante, toda fúria do inferno, eu dou uma ordem. Todo espírito maligno, espírito de olho gordo, invejas, palavras malditas, orações contrárias, eu repreendo, vai caindo por terra, vai caindo por terra. Toda atuação diabólica que está esperando o momento certo de promover dor, eu dou uma ordem, caia por terra agora, caia por terra agora, caia por terra agora. Todo mal que estiver agindo nas sombras, todo mal que estiver agindo no oculto, todo mal que está trabalhando, esperando o momento certo de pegar os filhos dela, seja na escola, seja no mundo, seja na rua, não vai pegar, não vai tocar. Eu repreendo agora, eu dou uma ordem, vai caindo por terra, eu dou uma ordem, vai caindo por terra, vai desalojando toda obra maligna, casta de demônios, potestade de demônios, falange de demônios, toda ação demoníaca, toda ação diabólica, todo mal que tem se levantado para tentar promover o caos, todo mal que tem se levantado para tentar promover uma grande catástrofe, eu desautorizo e ordeno, seja destruído agora, seja destruído agora. Armadilhas sejam desfeitas agora, setas sejam desfeitas agora, ataques sejam desfeitos agora. Se porventura existe algum tipo de influência negativa agindo na empresa dela e ela não está sabendo, se existe algum tipo de atuação maligna que está se levantando para derrubar a empresa, para derrubar a equipe, para derrubar a estrutura da empresa, eu dou uma ordem, caia por terra. Eu dou uma ordem juntamente com o teu povo, em nome do Senhor Jesus, caia por terra toda afronta contra os clientes do teu povo, todo mal que se levante para tentar travar, amarrar, bloquear, impedir, promovendo caos sobre caos, dor sobre dor, eu ordeno, vai caindo por terra de uma vez por todas. Na vida dela você não toca, na vida dela você não toca, no financeiro você não toca, na família você não toca. Todo mal que tem agido diretamente na vida dela, na saúde dela, tentando promover a dor por intermédio de uma enfermidade, não importa qual é você a enfermidade, se existe porta de entrada, existe uma porta de saída, e você vai sair agora. Se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída, e nós estamos ordenando, sai agora, enfermidade sai agora, enfermidade sai agora, enfermidade você não vai prevalecer, enfermidade você não vai vencer nessa guerra, não adianta se levantar, você se levanta para cair agora, você se levanta para cair neste momento, de hoje não passa, você não vai vencer, não adianta resistir, toda obra maligna, todo mal que tem se levantado contra a vida espiritual dela, preparando uma armadilha, colocando pessoas que vão ser maldição na vida dela, colocando pessoas que vão desviá-la do caminho, colocando pessoas para pesar a vida dela, para trazer angústia, para trazer tristeza, para tentar trazer, meu Deus, a depressão, toda a influência diabólica, vai desalojando agora, vai desalojando agora, vai desalojando agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e saia, saia e saia. Palavras têm poder, palavras têm muito poder. Se porventura palavras foram liberadas contra a tua vida e você tem consciência, começa a repreender agora.
toda palavra liberada contra a tua vida, se em algum momento foi dito que você não sairia deste lugar, se em algum momento foi declarado, proferido contra a tua vida, que as coisas não iriam caminhar, ou até mesmo se você nem sequer ficou sabendo, seja por um parente, seja por algum conhecido, seja por alguém que está na condição de seu inimigo, comece a repreender toda palavra negativa liberada contra a minha vida, não vai prosperar. Toda legalidade dada que vai tentar atrapalhar a minha vida, não vai pegar, não tem poder sobre a minha vida. Essas legalidades, o que foi liberado, toda sentença negativa, eu repreendo agora. Eu quebro cada palavra negativa, cada palavra que vem para oprimir, cada palavra que vem para trazer angústia, toda palavra de amarração, eu repreendo da minha vida agora, eu repreendo da minha vida agora. Nada vai ter poder, influência, autonomia ou autoridade sobre a minha vida. Agora, se porventura você num momento de precipitação, você sabe que você liberou algum tipo de palavra, seja contra a tua família, contra a tua empresa, contra a vida de alguém, começa a declarar: Senhor, agora eu quebro as palavras que eu mesmo tenha liberado, ou até mesmo um pensamento ou sentimento que eu tenha alimentado naquele momento em que eu estava tomado pelas emoções. Eu repreendo agora. Se em algum momento eu liberei palavras negativas a respeito da minha esposa, do meu marido, do meu casamento, do meu seio familiar, eu repreendo, eu quebro cada uma delas, eu quebro cada uma delas. Se em algum momento, Senhor, naquele momento mais difícil dentro da minha empresa, eu comecei a dizer: essa empresa tem que fechar, essa empresa ela vai se afundar, essa empresa não vai sair do lugar, quebre agora, fala: meu Deus, essas palavras, elas não vão alcançar esse objetivo, elas estão desaparecendo agora, eu renuncio a cada uma dessas palavras, elas não têm poder sobre a minha vida, não tem poder, não tem autoridade, elas não vão roubar os meus resultados. Eu repreendo de uma vez por todas, eu repreendo, este mal não vai prevalecer. Eu declaro, a partir de hoje, mudanças vão acontecer. Libere palavras de bênção sobre a tua vida, começa a declarar: fale: ainda nesse final de ano, eu vou viver uma glória maior, ainda neste final de ano, eu serei justificado pelo Senhor, ainda neste final de ano, eu vou viver um tempo de grande crescimento, a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser transformada, eu vou viver uma grande reviravolta. O que vai acontecer na tua vida de outubro, novembro e dezembro, dentro desse final de ano? Quais são os diagnósticos novos que você vai receber? Quais são as sentenças novas que você vai receber? Quais são as boas notícias que você vai receber? Declare: este final de ano não será normal, este final de ano não será natural, este final de ano não vai ser comum. Eu não vou terminar mal, eu vou terminar bem, eu não vou terminar por baixo, eu vou terminar por cima, eu não vou terminar chorando, eu vou terminar sorrindo, eu não vou terminar perdendo, eu vou terminar ganhando, eu não vou terminar sendo injustiçado, eu vou terminar sendo justificado pelo Senhor, eu vou terminar vendo a tua glória. Eu creio no teu poder, eu vou ver a tua glória, Senhor, eu vou ver o Senhor se manifestando de uma forma incrível, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, repita comigo, por favor: em nome de Jesus. Todo levante, toda carga, toda oposição, toda resistência que tenha se levantado contra a minha vida, eu ordeno, caia por terra agora. Eu creio, nesse final de ano, eu vou ver a tua glória, e até aquilo que tinha tudo para dar errado, diga isso com muita força: vai dar certo, já deu certo. O melhor, esse final de ano será disparado o melhor final de ano de toda a minha história, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las. Cada uma delas a ti pertence, em nome do Senhor Jesus, e louve a Ele mais uma vez. Cheia da sua glória, Santo,
vamos cantar. Esse som não vai parar. A igreja vai cantar. A igreja vai cantar. Com os anjos sem cessar. Os anjos sem cessar. Diga isso a ele, santo. Santo, santo, esse som não vai parar. A igreja vai cantar com os anjos sem cessar. Santo, santo. Uma salva de palmas a ele mais uma vez. A ti pertence, Senhor, todas elas. O único digno e merecedor de recebê-las, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estão ligados suas vitórias? Pegaram o Espírito? Que Espírito é esse? Cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga a ela: seja bem-vinda, é um grande prazer estar aqui junto com você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe poderosamente. Eu declaro que todos nós, todos vocês serão surpreendidos pelo favor do Senhor, e por mais que você espere muito, o seu final de ano será muito melhor. Muito melhor, muito melhor, sem comparação, em relação aos seus melhores pensamentos, ideias, expectativas ou sonhos. Amém? Vamos lá. O título da mensagem de hoje, caso você deseje anotar, é, repita comigo por favor, imbatíveis. O que está escrito embaixo? Todo o processo de conquista, todo o processo de crescimento, tem os seus desafios. Nós acreditamos que todos nós, sem exceção, em algum momento, iremos enfrentar os nossos gigantes. Os gigantes, eles são assustadores, intimidadores, eles gostam de ocupar espaço e expandir os seus territórios, mas da mesma forma que gigantes se levantam, eles também caem. E por que eles irão cair diante de você? Bata no teu peito e diga isso: eu sou um matador de gigantes. Olha para a pessoa do teu lado e libera essa palavra sobre a vida dela. Você é um matador de gigantes. O que define o tamanho do gigante não é a sua estrutura, mas sim a nossa perspectiva. Números 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. A minha perspectiva é definida por aquilo que eu mais alimento dentro de mim. Dependendo do que eu alimento, quando eu tenho a tendência a me ver como menor, mais frágil, incapaz, sem condições de avançar, eu tenho uma forte tendência a enxergar os problemas como sendo muito maiores do que realmente eles são. Esses homens viam esses inimigos como gigantes, justamente porque a visão a respeito deles era uma visão muito inferior. Nós éramos como gafanhotos diante deles. Olha o que diz em Números 14, versículo 9.
Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Repita isso comigo, por favor. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mesma história, mesmo contexto, mesmos inimigos, perspectivas completamente diferentes. E por que você tem que tomar cuidado com a perspectiva, a tua forma de enxergar as coisas? A tua perspectiva, ela vai agir diretamente, ela vai determinar se você vai ter um poder de reação positivo ou se vai te faltar poder de reação. Alguns dias atrás, eu tive contato com uma pessoa, e essa pessoa, ela começou a apresentar a lista de problemas que ela está passando. Muitos gigantes, muitos problemas, caos sobre caos. E no final da conversa ela diz assim: eu quero desistir, eu vou desistir, eu vou me entregar. Algumas horas antes, eu tinha conversado com uma outra pessoa, que contou uma história tão parecida, que eu achei que fossem as mesmas pessoas. Ambas as pessoas estavam passando pelo mesmo problema nos detalhes. Só que a primeira pessoa terminou a conversa dizendo assim: mas eu vou vencer porque eu sei que é um momento passageiro e por mais complicado que seja, o meu Deus vai garantir a minha vitória. Mesmo contexto, eu vi uma pessoa sem esperança, até fisicamente falando, ela estava mais cabisbaixa, mais triste. A outra pessoa, nitidamente preocupada pelo contexto, mas cheia de fé, cheia de esperança. O contexto está lá, ela está vivendo alguns momentos de dores, mas ela não se permitiu abater. Como eu me vejo, definirá como eu verei os meus inimigos. Como eu me vejo, vai definir o tamanho da minha luta, da minha batalha. Perceba que a colocação feita aqui em Números 14 foi: nós vamos devorar aqueles gigantes como se fosse pão. Um pão francês, um pão artesano. Quem gosta do pão artesano aqui? Gente, o pão artesano, o que é aquilo? Aquele pão, em outras palavras, nós vamos devorar e nós vamos gostar ainda. Nós vamos vencer essa batalha. Olha como está essa mesma passagem em outra tradução. Nós os derrotaremos facilmente, eles não têm quem os proteja. Repita isso comigo, por favor. Mas o Senhor está conosco. Essa perspectiva deste grupo em relação ao Senhor define absolutamente tudo. Quem aqui, na época de escola, quando você era mais jovem, seja você homem ou mulher, sofreu nas mãos de algum tipo de valentão? Levanta as mãos, por favor. O resto era tudo bravo, né? O resto era tudo violento. Se mexesse com vocês, estou vendo que o negócio ficava feio. Quando eu era jovem, eu acredito que eu deveria estar por volta ali da 4ª série, 5ª série no máximo, talvez até antes. Na minha escola, não existia aulas de educação física. E para suprir essa parte, a minha escola tinha um convênio com um lugar chamado Aquática. Quem já ouviu falar? Lá no Higienópolis, aquela escola de natação, que tinha muitos esportes, muitas coisas lá. Eu me lembro de uma vez, muito jovem, eu estar lá na Aquática,
E eu reconheci, eu vi que tinha um rapaz que estudava na minha escola, que estava lá. Mas imagina a cena, eu menino, quarta série, nós temos quantos anos? Uns 10? Uns 10 anos. O rapaz, pelo menos, devia ser de uma oitava série, se não fosse do colegial. Ele era muito maior do que eu. Muito maior mesmo. E por sinal, muito folgado. Só para deixar a ressalva. Um dia específico, ele veio encher o meu saco, veio me provocar. E eu não me lembro exatamente aonde ele colocou as mãos, se foi nos meus ombros ou segurou meus braços, mas ele passou a rasteira em mim. E eu caí no chão. Quando eu caí, eu bati o quadril e os ombros. Eu vou ter que confessar, eu chorei. Eu compartilhei com meu pai o que tinha acontecido. Meu pai nunca foi de tomar dor, nunca tomou dor, muito pelo contrário. Sempre trabalhou para que eu desse a resposta certa. Mas sabe o bispo Fernando, meu primo? Ele ouviu. E o Fer, o meu primo, estudava na mesma escola que eu. E que o rapaz também. E aí o Fer, ele foi em direção a esse rapaz. Ele não ia bater no cara, tá? Só para deixar claro. Eu acho. Mas ele foi para falar, para colocar um ponto final para que aquela história não se repetisse. Mas antes do Fer chegar primeiro no rapaz, e o Fer era muito maior que o rapaz, eu cheguei diante dele. Ele estava sentado, ele se levantou. Na hora que ele se levantou, eu já fiz assim. Quando eu me aproximei, ele cresceu. Ele não disse nada. Mas sabe quando a postura já comunica aquela autoridade, mais ou menos assim, ô moleque, ô tampinha. Poucos segundos depois, quem aparece atrás de mim? Maior que o cara. Maior do que eu. Quando o rapaz estava prestes a agir de uma forma negativa, o Fernando apareceu. O que o rapaz fez? Sabe quando você pisa na pata do cachorro? No mundo espiritual, diante das nossas batalhas, não é diferente. Existem problemas e afrontas que estão diante de nós, que são muito maiores do que nós. Que nós, muitas vezes, por conta própria, não teríamos condições de vencer algumas batalhas. Mas por trás de você, como seu defensor, como aquele que ama e defende a justiça, como aquele sendo autoridade sobre todas as autoridades, ele faz com que o problema abaixe a cabeça diante de você. Com base nesse raciocínio, esses homens disseram: nós vamos devorá-los como se fossem pão, não por conta da capacidade deles, mas por quem estava por detrás, financiando, fortalecendo, lutando aquela batalha. A partir do momento que o Senhor está conosco, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da adversidade, ela abaixa a cabeça para você. Então, se Deus está com você, você se torna um matador de gigantes, você se torna um especialista em vencer batalhas difíceis, por mais complicada e dolorosa que seja. Se Deus é por você, você tem a certeza, a garantia de vitória. Muitas situações podem ser maiores do que nós.
maiores do que o nosso Deus? Repita comigo: jamais. Com mais força: jamais. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos lutar. Assim como os valentões, eles crescem em cima de pessoas que ficam intimidadas, que se escondem. O mundo espiritual não é diferente. Se você me perguntar se tem pessoas que você acredita que são atacadas de uma forma diferente, acredito. Se acordam daquela passagem de Atos 19, dos filhos de Seva? Quando aqueles jovens foram tentar expulsar um determinado demônio da vida de uma pessoa, e o demônio que estava lá disse assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem que é, mas quem é você? Quem são vocês? E ele pulou em cima daqueles rapazes, meteu a porrada neles e botou eles para correrem nus, pelados. Então perceba que espiritualmente falando, existe um respeito diferente. Por isso que diante das batalhas nós precisamos assumir a nossa posição. Diante dos confrontos nós precisamos estabelecer um determinado limite, porque se você não coloca limite, o mal vai vir, ele vai vir, ele já vai vir de qualquer jeito. Mas se você não impõe o limite, ele vem com mais força, ele toca onde ele não deve, ele mexe, ele afronta, ele humilha, ele traz tristeza, ele traz angústia, de todas as formas, ele trabalha para promover grande humilhação, grande tristeza, grande angústia, ele trabalha de todas as formas para nos puxar para um nível muito mais baixo. No tempo dos juízes, quando o Senhor escolheu Gideão para liderar e libertar todo aquele povo, o anjo disse o seguinte a respeito de Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Repita isso comigo, por favor: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ali o Senhor estava confirmando para aquele homem que ele iria acompanhá-lo naquela luta, e o Senhor estava definindo qual era a imagem que ele precisava ter dele mesmo. O que eu vejo são pessoas muitas vezes se enxergando como muito fracas ao ponto de não darem conta de lutar algumas batalhas e por isso pensam em desistir. Desistir nunca resolveu e nunca irá resolver absolutamente nada. Desistir, repita comigo por favor: desistir agrava a situação. A desistência só promove a piora. Todas as vezes em que você pensar em desistir, dar um passo para trás, o cenário vai piorar. Por isso desistir não é uma opção. Filipenses 1:28 diz assim: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Você não pode se permitir viver uma vida intimidado, se escondendo. Uma pessoa que vive a vida intimidado por conta das circunstâncias é uma pessoa que vive apanhando da vida. Não estou dizendo que passar por algumas lutas é fácil, porque não é. Eu sei que cada um dentro da sua luta particular enfrenta o seu desafio. Tem aqueles momentos em que emocionalmente falando, nós estamos mais sensíveis, nós choramos um pouco mais. Tem aqueles dias que nós queremos até ficar mais quietos, estamos introspectivos, pensando por conta das circunstâncias. E você se pega pensando: meu Deus, como que eu vou sair dessa? Meu Deus, como eu vou sair dessa? Mas você nunca, jamais pode viver a sua vida acuado, escondido, muito pelo contrário. Quanto mais acuado você viver a sua vida, quanto mais intimidado você viver, maior será a opressão em cima de você. Essa mesma passagem em outra tradução diz assim: não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos. Por isso,
será uma prova para eles que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: é Deus que te dá a vitória. A intimidação e a covardia são os caminhos que nos levam à derrota. Coragem e ousadia são os caminhos que nos levam à vitória. O preço do medo sempre será maior do que o preço da coragem. O preço da acomodação será sempre maior do que o preço do posicionamento. Não existe conquista da terra prometida sem passarmos antes pelos gigantes. Não existe. Mas com a palavra do Senhor, sempre virá o poder. Nunca se esqueça disso. Com a palavra do Senhor liberada, sempre virá um poder. Se vier uma palavra de restituição, você vai receber junto com ela um poder para alcançar restituição. Quando vier uma palavra falando sobre prosperidade, virá um poder para que você prospere. Quando vier uma palavra falando sobre reviravoltas, você vai ter o poder que é preciso para viver grandes e grandes reviravoltas. Quando o Senhor separou Josué para assumir o lugar de Moisés, o Senhor disse: seja forte, seja corajoso, não aparte da tua boca o livro dessa lei e medite nela de dia e de noite, para que seja bem sucedido em todos os seus caminhos. Mas naquela ocasião, o Senhor liberou mais uma coisa. Josué 1 versículo 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. A unção que Josué recebeu permitiu que ele se tornasse imbatível. Imbatível é uma palavra bonita, mas parece ser muito distante. Mas a unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas nessa noite é para que nós nos tornemos imbatíveis diante dos adversários. Bata no seu peito e diga isso: eu sou imbatível. De novo, eu sou imbatível. Com mais força, eu sou imbatível. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Na NTLH diz assim: você nunca será derrotado, nunca será derrotado, nunca jamais será derrotado. Ele tinha uma unção, um poder, uma autoridade que permitia que ele vencesse qualquer tipo de batalha. Josué 12 versículo 7 diz assim: esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram. No 24 diz assim: ao todo os israelitas derrotaram 31 reis. Josué entrou em uma sequência sobrenatural de vitória sobre vitória, conquista sobre conquista. Repita isso comigo, por favor. Libere esse poder sobre a vida, sobre a sua vida. Vamos juntos. De hoje em diante, a minha vida será construída de vitória sobre vitória, de vitória sobre vitória. A ele, imagine o que é um homem junto com seu exército vencer 31 reis em sequência. Não parou, era vitória sobre vitória, vitória sobre vitória, vitória sobre vitória. 31 reis, tem meses que tem 31 dias, vitórias todos os dias, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. Eu acredito que isso é possível. Não foi diferente do que aconteceu com Davi. Davi não perdia batalhas, aonde ele chegava ele vencia, o que se levantava contra ele caía por terra. Mesmo que os inimigos fossem numerosos, ele vencia batalha por batalha. Mesmo que o inimigo fosse um gigante, fosse poderoso demais, aquele homem pequeno por fora era grande em poder e autoridade por dentro. Por isso esse não resistia. Golias não pôde resistir e nenhum dos adversários de Davi, porque Davi também se tornou imbatível. 1 Samuel 17, 10 e 11 diz assim: desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados.
Quando aquele inimigo se posicionou, quando ele apareceu, todo mundo se intimidou. Todo mundo temeu. E perceba que Golias fez a seguinte colocação: vem um único homem sozinho para lutar comigo. O inimigo sempre vai lutar para nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos nas batalhas. Porque solitários, sozinhos, nós somos um alvo fácil. Solitários, sozinhos, o mal, os problemas, as afrontas, acabam tendo uma grande vantagem sobre nós, se o Espírito que estiver dentro de nós não for o Espírito certo. Quando dentro daqueles homens vier o pensamento, lutar sozinho contra esse gigante, não, de jeito nenhum. E não é diferente do que acontece na vida de muitos. Existirão batalhas que você não vai ter o teu marido ou a tua esposa para lutar junto com você na mesma fé. Existirão batalhas que talvez na tua casa ou na tua empresa você vai estar sozinho. E se o teu pensamento for esse, sozinho eu não vou lutar, esquece. O Golias, o gigante, ele vai se apossar do teu território, da tua família, da tua casa, quando na verdade o Senhor só precisa de um se posicionando. Um que diga, eu não vou aceitar. Um que diga, eu vou lutar. Um que diga, eu vou me posicionar. Sozinho ou não em relação a pessoas, eu estarei sempre com o Senhor. No 32 diz assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por conta desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Tem uma tradução que diz: ninguém deve ficar desanimado. A intimidação, ela influencia até a tua face, até a tua forma de falar. É muito fácil detectar uma pessoa quando ela é tomada pelo medo. É muito fácil detectar quando uma pessoa está entregue àquilo que está acontecendo com ela. E Davi, ele já chegou com outro espírito: não, ninguém fique intimidado, ninguém fique abatido, não se levante. Nós, por conhecemos a verdade, nós vamos ter esse papel fundamental no meio dos descrentes. Nós somos aqueles que muitas vezes temos que olhar para os nossos e dizer: levanta o espírito, não se entrega não, não se entrega não, se levanta, nós vamos vencer, vamos com força. Vamos treinar. Olha para a pessoa do seu lado e diz isso a ela: acorda, você não vai se entregar, nós vamos vencer essa batalha, não é hora de ficar abatido, nós vamos avançar. A perspectiva de Davi, o ponto de vista dele, como ele enxergava aquele contexto, foi incrível. Porque quando ele chegou perto de Eliabe, o que Eliabe viu? Um tolo que falava muito, que não teria condições de enfrentar aquele inimigo. O que Saul viu quando Davi foi falar com ele? Um jovem inexperiente, sem armamento, que se fosse encarar Golias, ia levar uma sova. O que Golias viu? Um jovem ruivo, bonitinho, mas ele se sentiu extremamente ofendido por aquele pequeno homem tentar se aproximar e encará-lo. O que Davi viu? É agora, o pau vai torar. Deus é comigo, Ele me garante a vitória. A perspectiva permitiu que ele desse um passo muito ousado, muito corajoso. E sabe uma coisa que me impacta? É óbvio que é por conta da unção e do poder, indiscutível. Mas algo tão assustador foi vencido tão rapidamente. Quando a gente fala sobre Davi e Golias, para quem não conhece, talvez esperasse aquela hiperluta, aquele negócio de cinema. E aí Davi veio e jogou o poder. E aí Golias veio e atacou. Não teve conversa. Golias não conseguiu dar um golpe sequer. Na hora que eles correram, ele já caiu. Quem é que gostava do Mike Tyson? Levanta as mãos aí, por favor, dos homens. Quem já ficou acordado nas madrugadas para ver a luta do Mike Tyson?
Era legal, mas era uma decepção, né? Em alguns momentos. Você ficava acordado, puf, acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Davi, Mike Tyson. Você, matador de gigantes. O tempo de Davi passou. O tempo do nosso Deus nunca, jamais irá passar. E sabe o que eu acho mais incrível? Davi só precisou ter a coragem de se posicionar. Deus garantiu todo o resto. Todo o resto. O posicionamento traz poder, ele gera poder. E que tipo de poder? Poder de mudança. Repita isso comigo, por favor. O posicionamento traz o poder, gera o poder de mudança. E hoje nós vamos nos posicionar, nós vamos lutar, nós vamos receber o poder, e esse Golias vai cair por terra. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Aqueles homens falavam sobre o tamanho de Golias. Davi sempre falou sobre o tamanho do poder do seu Deus. Mesmo nós, que já vivemos experiências anteriores incríveis com o Senhor, às vezes nos esquecemos daquilo que Deus fez e ficamos com medo do Golias. Mas para Deus, leão, urso e Golias, mesma coisa. Para Deus, a tua dívida do passado é a mesma coisa em relação ao que você está vivendo de momento difícil financeiramente falando. Para Deus, a enfermidade que você venceu ou lutou por alguém que você amava e também venceu lá atrás, é a mesma coisa para Deus resolver agora, no presente momento. Quer ver uma situação, um contexto muito simples? Quem aqui no passado já venceu uma situação que naquela oportunidade você não conseguia ver uma saída, era uma situação difícil demais, complicada demais, e de repente o Senhor providenciou um escape e você venceu aquele momento? Levanta as mãos. Então você pode dizer: o Deus que me deu vitória contra aquele leão e urso é o Deus que vai me dar vitória aqui. O passado só é bênção se ele te fortalece. Se ele traz tristeza, apaga, esquece. Se te traz esperança, as vitórias do passado, se apoie. Veja que vocês são testemunho vivo de coisas incríveis que o Senhor já fez, e Ele vai fazer de novo. Eu creio nisso, Ele vai fazer de novo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Eu acho incrível essa visão que Davi tinha, porque a afronta, ele entendeu que não era contra ele, era com o próprio Deus, porque a visão dele era: se Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele compra as minhas brigas. Então quando algo se levanta contra você e você teme a Deus, a afronta é contra o seu próprio Deus. Aí a situação vai ter que se ver com o seu Deus, e ela não vai ser bem sucedida. Hoje mesmo, vamos juntos, levante a sua voz e com muita fé, força e coragem. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, e o matarei e cortarei a sua cabeça. Cai e não se levanta mais, é isso que ele está falando. Hoje mesmo, darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Quando aqui diz, e toda a terra saberá que há Deus em Israel,
O que ele está dizendo é: e todos saberão que nós não estamos sozinhos. Então o buraco é mais embaixo se você quiser entrar em uma luta conosco. Deus é a certeza da nossa vitória. Jeremias 1:18. Eu hoje tornei você invencível. Não será destruído pelos ataques deles, os inimigos. Eles vão tentar acabar com você, mas não conseguirão. Repita comigo, por favor. Eles vão tentar acabar comigo, mas não vão conseguir. Eu estou ao seu lado, diz o Senhor, e eu o livrarei. Eles vão tentar, mas não vão conseguir. Eles vão se posicionar, mas vão cair por terra. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Poucos problemas, muitos problemas, Deus te guardará ileso nessa batalha. Feche os seus olhos, por favor. Nós somos um povo pacífico, mas não um povo passivo. Nós somos de luta, nós somos de guerra, nós nos posicionamos. E quando se trata da nossa vida, do nosso casamento, dos nossos filhos, quando se trata daqueles a quem nós amamos, quando se trata da nossa vida espiritual, profissional, da nossa saúde, quando se trata de tudo aquilo que nos pertence, se o inimigo tentou, ele errou o lugar, porque ele vai cair por terra, ele não vai prevalecer contra você, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que luta por você é a certeza de que você vai avançar, de que você vai crescer. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, apresentando ao Senhor o seu Golias. Qual é o seu grande adversário? Qual é o gigante que está diante de você, que nesse dia você vai devorar como pão? Qual é o gigante? Qual é o inimigo? Qual é a afronta que hoje se posiciona contra você, mas hoje ele vai cair por terra? Davi mesmo disse: hoje mesmo o Senhor vai entregá-lo nas minhas mãos, hoje mesmo eu vou derrubá-lo e cortarei a tua cabeça, hoje mesmo eu vou dar a carne dos filisteus, as aves e animais selvagens, hoje mesmo eu estou colocando o ponto final. Faz quanto tempo que esse gigante está aí? No tempo de Davi ele ficou 40 dias parado lá, não teve um 41º dia, porque aquele homem não permitiu. Quanto tempo o problema está aí? Diga isso: não vai ter um novo dia, não vai ter um novo dia, ele vai cair por terra agora, não vai ter uma nova oportunidade, ele vai cair por terra, não vai ter mais um dia sequer de afronta, não vai ter mais nenhum dia de dor, eu não vou sofrer por conta desse problema, muito pelo contrário, dessa noite não passa, eu me levanto com fé, eu clamo, eu oro ao Senhor, eu ajo a minha fé, meu Deus, lançando as minhas pedras espirituais, as minhas palavras de poder. Eu acredito que com a palavra vem o poder, declare isso: com a palavra vem o poder, com a palavra vem o poder. Então eu tenho poder para vencer os meus inimigos, eu tenho poder para vencer esse gigante, eu tenho poder para vencer essa batalha de uma forma definitiva. Nessa batalha Deus vai guardar você ileso, nessa batalha Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na angústia. Ele dá ordem aos anjos para guardar você, para que você não tropece com seus pés em pedra. Ele te guarda na entrada, na saída, ele te guarda, ele te protege em todas as ocasiões. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não tem o que temer, porque o Senhor está com você. Ainda que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O Senhor vai te livrar de todo o mal, porque a Ele pertence o poder, o reino e a glória para todo sempre. É Ele que dá a última palavra e começa a declarar: eu faço das palavras do Senhor a minha palavra. O inimigo não vai prevalecer, o inimigo não vai prevalecer. Da mesma forma que ele se levantou, hoje é a última vez que ele se levanta para me afrontar, hoje é a última vez que ele se levanta para me atacar. Ele vai cair por terra de uma vez por todas, ele vai cair por terra de uma vez por todas. Não é um pedido, eu estou dando uma ordem.
ordem, em nome do Senhor, com a autoridade que eu tenho, com o poder que eu tenho, eu ordeno caia por terra agora, e gigante caia por terra agora, gigante caia por terra agora, gigante caia por terra agora, gigante, você está sendo vencido nesse exato momento, gigante, nós estamos colocando o ponto final e vencendo essa batalha de uma vez por todas. Obreiros, eu peço que vocês se dirijam até as pessoas e concorde com as vitórias dela. Comece a declarar e profetizar sobre a vida dela, que esses gigantes vão cair por terra. Se possível, passe pelo maior número possível de pessoas. Passe, vai passando. Não deixe ninguém sem oração. E comece a declarar: hoje o teu gigante cai por terra. Membros, vocês, homens, mulheres, se você se sentir à vontade, apresente a ela qual é a situação. É financeira, é familiar, e ela vai concordar diretamente com aquela área que você precisa de vitória, e começa a declarar: esse gigante da dor, esse gigante da humilhação, ele vai cair por terra, ele não vai prevalecer. Toda essa angústia, toda essa preocupação, ela vai cair por terra. Esse mal que de tempos em tempos ele volta para te atormentar, ele volta para te afrontar, ele volta para roubar a tua paz, a tua alegria, ele não vai voltar mais. Vai parecer mentira, mas será real. Hoje você vencerá em definitivo essa batalha. Hoje você vai vencer essa batalha de uma vez por todas, porque você se levantou com força, com ousadia e coragem, e Deus vai honrar a tua fé, Ele vai confirmar as tuas palavras. Não existe situação sem saída para o próprio Deus que cria saídas. Ele é a saída para toda situação sem saída. Ele é o escape que você precisa, e Ele vai providenciar um escape. Ele vai mudar a tua história. Essa humilhação por conta de nome sujo, por conta de dívidas, esse gigante que amarra a tua vida financeira, hoje ele vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno caia por terra agora, eu ordeno caia por terra agora. Dívidas, problemas financeiros, caiam por terra agora. Todo esse impedimento na empresa dela, a empresa não cresce, ela não anda, ela não sai do lugar, as vendas não acontecem, as vendas não fluem, toda influência maligna, esse gigante das dívidas, desapareçam agora. Nós vencemos vocês de uma vez por todas. Nós vencemos você, mal. Você não vai prevalecer. O gigante da enfermidade, de tempo em tempo, essa pessoa, ela tem que gastar uma fortuna por conta de médicos, por conta de remédios, por conta de tratamentos, e nunca resolveu absolutamente nada. Essa enfermidade já vai desaparecer. Essa enfermidade vai desaparecer. O gigante da doença, caia por terra agora, caia por terra agora. Você já brincou com a vida dela há tempo demais. Você já roubou a alegria, já roubou a dignidade, você tem roubado ela financeiramente há muito tempo, mas hoje nós vencemos este mal, nós vencemos este mal, nós vencemos este mal, nós vencemos. O Senhor é a certeza da nossa vitória. Nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós não vamos recuar. De tempo em tempo você vê que o caos volta a acontecer na tua casa. O teu casamento, ele fica por um fio. O teu casamento, ele vai de mal a pior, ele melhora um pouquinho e depois piora. Esse gigante da divisão, o gigante do divórcio, o gigante da separação, ele vai cair por terra. Você pai, você mãe, que tem se preocupado com seus filhos, tem se preocupado com o futuro deles, com o envolvimento deles com o mundo, começa a declarar: todo o mal que tem cercado os meus, todo o mal que tem tentado ter poder sobre a vida dos meus filhos, a quem eu tanto amo, esse mal não vai prevalecer. Ele não toca mais. Nós estamos colocando um ponto final, Senhor. Nós estamos colocando um ponto final. Nós vencemos este mal de uma vez por todas. Vencemos. Essa história, ela não vai se repetir, ela vai se encerrar agora. Nós ordenamos caiam por terra agora, de uma vez por todas. Vai cair por terra e nós cortamos a cabeça, e esse mal não vai se levantar, este problema não vai se levantar. Eu declaro: sejam curados agora, sejam curados aonde existir o enfermo do corpo, da alma, do espírito. Receba a cura, seja curado aonde você estiver. Senhor, vai passando fileira por fileira, vai passando poltrona por poltrona. Meu Deus, vai tocando nela, na região onde precisa de mudança, vai transformando. Meu Deus, mexa onde for necessário. É uma palavra que o Senhor liberar aí, mudanças vão acontecer em todos os lugares que precisamos. É uma palavra que o Senhor liberar e o destino será curado, a vida será transformada. Eu creio no teu agir. É uma palavra, Senhor. Essa história não
não se repete mais. Nós nos levantamos e o mal cai por terra. Nós nos levantamos, o problema cai por terra. Nós nos levantamos, os gigantes caem por terra. Nós nos levantamos, as dívidas caem por terra. Nós nos levantamos, a enfermidade cai por terra. Nós nos levantamos como vencedores. Nós somos matadores de gigantes. Declare: eu sou matador de gigante e eu venço esse gigante agora. Minha família é uma família matador de gigantes, de problemas, de inimigos, e eles caem por terra agora. Eu declaro, eu profetizo mudança. Direcione as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias e comece a declarar: Senhor, haja neste lugar. Meu Deus, haja neste lugar. Vai mudando, vai transformando. Meu Deus, este não vai mais ser um celeiro de dor na minha vida. Ir para este lugar não vai mais se apresentar dor, sofrimento, vergonha, preocupação. Muito pelo contrário, se você perdeu a paz neste lugar, comece a declarar: eu vou ter alívio a partir de agora. Se você sofreu neste lugar, diga isso: eu vou ser justificado. Este lugar, eu vou ver a tua glória, eu vou ver o Senhor se manifestando, e eu vou ser abençoado, eu vou ser justificado. Neste lugar, eu me torno mais do que vencedor. Esse território é meu, eu ocupo esse território com força, com ousadia. O mal não vai ocupar esse território. Esse território é nosso, é do Senhor, é da minha família. Na minha empresa, o mal não toca. Lá na minha casa, o mal não toca. Não importa qual é o contexto. Hoje eu saio dessa batalha vitorioso. Eu sou imbatível. Começa a declarar: neste lugar eu sou imbatível. Neste lugar eu sou imbatível. Nas batalhas da vida eu sou imbatível. Diante das armadilhas do diabo eu sou imbatível. Diante das afrontas eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Eu vou vencer. Eu já venci. Eu já avancei. E eu vou terminar este ano por cabeça, abençoado de todas as formas possíveis. Teu nome é grande, é poderoso. poderoso, O nome dele está acima de todo nome. e é maior que A força de Davi vinha do Senhor, a tua força também vem. a terra treme. Pare de falar para Deus o tamanho do teu problema e comece a falar para o teu problema o tamanho do seu Deus. E é maior que todo Deus vai te favorecer. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai curar o teu destino. Ele já está curando. Ele está mudando por completo tudo aquilo que você tem vivido. que todo nome, a terra treme ao teu falar. Teu nome Deuteronômio 20, versículo 4 diz assim: não tenham medo, não percam o ânimo, não hesitem, não entrem em pânico. O eterno seu Deus estará ali aonde você dirigiu as suas mãos, para o lugar que você direcionou as suas orações, lutando contra os seus inimigos. Repita comigo, por favor: e lutando para vencer. De novo: e lutando para vencer. 1 João 4, versículo 4 diz assim: vocês pertencem a Deus e já está ganha a vossa luta. Repita isso comigo com muita fé: eu pertenço a Deus e já está ganha a minha luta. A vitória é minha. Eu sou mais do que vencedor. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Se porventura algum gigante permaneceu de pé, que não sobre nenhum, Senhor. Que todos sejam aniquilados, destruídos, que todos sejam, meu Deus, jogados por terra. A partir de agora, eles não prevalecerão. É o teu povo, diante do teu imenso poder, que prevalecerá. Eu declaro: você vai entrar em 2025, mas esses gigantes, eles morrem, e neste ano, em 2024, eles não acompanharão mais vocês. Esse gigante que se levantou contra você nesse dia, ele se levanta
levanta para nunca mais se levantar. Ele caiu por terra nesta noite. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: outubro, novembro e dezembro serão disparados os meses mais incríveis, de maior crescimento, onde você vai se alegrar como nunca, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus.